Oi, gente. Boa tarde. O Diálogo da Fé hoje quer discutir sobre um pouco de cidadania e responsabilidade. E vamos falar um pouco também sobre o nosso ex-Bozo, que não se encontra mais aqui. Mas antes, se inscrevam no meu canal Diálogo da Fé. Um brasileiro como você, ou qualquer outro, que faz vídeos por aí para dar tua contribuição na mais simples modéstia formação. Mas o que mais me chama a atenção é que os cidadãos de bem, que queriam a liberdade do Brasil contra o que eu não sei, quebraram, destruíram aquilo que é público do contribuinte. Temos um Bozo que me lembrava, aqui pensando hoje, Hitler, aquele que inflamava, aquele que fazia um discurso, sabe, muito voltado a ele mesmo. Aí eu lembro do Bozo. Aí eu parei para pensar também no Mussolini, que também tinha a tua veia sanguinária nas suas manifestações, sempre focado no bem-estar do outro, para manipular e destruir os outros. Principalmente se ele dissesse aquele povo, aquela raça, aquela gente não deve viver. E eu também lembrei de Fidel Castro em Cuba, nas suas manifestações, no seu discurso longo, muito longo. Também realmente me chama a atenção. E Maduro na Venezuela. Então eu vou ficar com esses personagens e trazer para o nosso país o democrata, o cidadão que buscava a liberdade de todos. Era o Bozo. Fazia suas manifestações. Na hora que ia fazer o seu discurso, só ele era certo, só ele sabia as palavras corretas para falar do outro que não concordava com ele. Então o Bozo foi um homem que levou a eleição brasileira em 18, porque teve um juiz que ajudou. E haja vista depois virou ministro. E hoje é senador da República. Mas eu me perguntando, nesse decorrer da história, o Bozo fazia manifestações de moto. E aqueles personagens também faziam algumas manifestações nesse sentido. Mas ele queria inflamar a sociedade de pensamento curto, pessoas graduadas, estudadas, se deixou se levar por ele. Ele conseguiu manipular pessoas, jornalistas importantes desse país. José Maria Trindade, entendeu? Boris Casoy, e outros que estão aqui na minha memória, mas não sai o nome. Constantino, né? Zoe Martini, né? Adriles, Mineirinho. Gente, foi tanta gente. Essas últimas que eu falei, chama-se, no meu modo de entender, de baixo clero, como foi um dia ele lá como deputado federal. Então eu quero deixar aqui essa reflexão. Ser cidadão, falar de cidadania, é olhar aquilo que ele fez. O que foi que Damares fez? Uma crente, uma temente a Deus. Olha os Yanomamis, os índios, como é que estão? Aquele povo, se não tivesse. Mas eu vi um vídeo do Bozo que ele foi lá uma época, e quando chegou lá perguntou para os índios, o que é que vocês querem? Segundo ele, eles disseram, nós queremos internet. Foi isso que o Bozo falou.
Então esse Bozo, ele não representou ser um cidadão brasileiro. Ele não representou um homem digno de confiança, haja vista que ele perdeu. Mas eu fico me perguntando como é que ainda há pessoas que têm assim, sentou no banco na faculdade, são doutores, escritores, escrevem muito bem, falam português corretamente, mas deixou que o Bozo manipulasse a tua mente e ele ganhou dessas pessoas o poder de gritar, de falar mais alto, de dizer que o resto, é até ministro do Supremo, era canalhas. E hoje eu vi na Bandeirante, de manhã, um cidadão entrevistando o ex-governador de São Paulo, onde ele usou uma frase. Ele trabalha em Brasília. Ele disse: deram ao Lula a eleição, deram. E o Tarcísio de Freitas não deram? O Tarcísio ganhou com essas urnas? Por que dizer que o Bolsonaro perdeu? Porque deram ou tiraram dele. Então são jornalistas ainda que está na mente que o Lula é presidente hoje porque deram esta eleição para ele. Há pessoas assim. E esse jornalista trabalha em Brasília e ele é um senhor de idade. Trabalha de manhã na Bandeirante, na Rádio Bandeirante. Então eu fico me perguntando a santa ignorância dessas pessoas que se dizem jornalista de grande classe, que já viu passar vários presidentes da República, mas eles conseguiram se deixar levar pela fala, pela mentira, pela enganação do cidadão chamado Bozo, que um dia foi presidente, com a bênção de Deus, graças a Deus, com a bênção dos profetas, Moisés, Abraão, Jacó, com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, esse homem se escafedeu. Está em Brasília? Não, está nos Estados Unidos. E levou o seu filho Carluxo. E agora tudo consta que ele usou o cartão corporativo para pagar até as coisas do filho. E o filho é vereador no Rio de Janeiro. Por que esse rapaz não vem trabalhar, cumprir com o seu dever? O que é que tem medo? Por que ele tem medo? Não tenha medo. Se você é honesto, é correto, prudente, é um cidadão, né? É um patriota de verdade, volte para o Rio de Janeiro e vá trabalhar para o bem do Rio de Janeiro. Porque lá está uma desgraça. A guerra está lá, a solto, e matando, destruindo. Então, meu irmão e minha irmã, ser cidadão é prudente e coerente, respeitoso para com teus irmãos brasileiros e para com a tua pátria e a tua bandeira, que é nossa, brasileira. Vamos esperar que os novos capítulos venham, porque o que fala agora é o Senado, com o novo presidente, se vai ser aquele indicado por Bozo, ou se vai continuar o que está, apoiado por Lula. Mas eu quero deixar aqui bem claro que o Brasil é nosso, o Brasil não é de presidente, que todos eles passam e outros vão ocupar este lugar. Bozo, nunca mais, que Lula faça um bom trabalho. Até a próxima, se Deus nos permitir.